Olha, quando uma criança diz que prefere comida a um brinquedo, porque diz que brinquedo não mata a fome, numa reportagem que o Garrafa fez ontem, você entende que o país está completamente de ponta cabeça. Não pode o arroz, feijão, a cesta básica, custar o preço que custa. Não pode o combustível custar o preço que custa. Não pode o gás de cozinha custar o preço que custa. Não pode milhões de brasileiros não terem teto sobre a cabeça e os que têm medo de serem desalojados a qualquer momento. Ah, mas existe a lei antidespejo. Vai acabar do mesmo jeito que acabou a benevolência dessas elétricas em não cortar a luz de quem não tem condição de pagar a luz. Acabou a bondade deles, não é? Ou eu estou errado naquilo que estou falando? Então, não pode o Brasil continuar pagando um custo imponderável. E eu digo Brasil porque são 210 milhões de brasileiros, à exceção de pouca gente rica. O Brasil inteiro é um país pobre, 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 de maré de si. Não pode o brasileiro pagar pelo custo de vida que está pagando. Isso é impossível. Esse ministro da Economia teve todo o tempo do mundo para poder fazer desse país um país viável, mesmo no meio da pandemia, mesmo com as bobagens todas que fizeram, erraram no controle da pandemia e da economia. Mesmo com tudo isso, esse ministro, se pensasse menos pragmaticamente e pensasse no povo, pensasse com mais amor em relação ao povo brasileiro e não tratasse o povo como número, com certeza o Brasil estaria melhor. Então, esse ministro já deveria, não pela empresa que ele tem lá fora, que ele ganha em dólar e não paga imposto, já deveria ter caído, porque não fez nada pelo povo brasileiro, a não ser tentar impedir um auxílio emergencial que ajudou, de R$ 600, tentar impedir que o auxílio voltasse e cortou o auxílio no meio do caminho, tentar impedir um auxílio de 600 de novo e fragmentar em parcelas de 175, 250 e 375, uma média de 200, que é aquilo que ele queria. Que não tentou intermediar com o presidente da República, que não desse tanto dinheiro para político. Foram mais de 30 bi de emendas parlamentares que poderiam ter sido revertidos em obras que dariam empregos, em auxílio social emergencial necessário, miserável, mas necessário numa época em que o povo brasileiro não tem o que comer. Enquanto existir um brasileiro com fome, enquanto existir um brasileiro que não tenha casa, enquanto existir um brasileiro que não tem remédio, enquanto existir uma criança que no dia da criança diz que prefere comida porque o brinquedo não mata a fome, o Brasil não será um país justo. Nós não podemos permitir que o brasileiro não seja auxiliado agora. Não interessa o que vão fazer, as reformas necessárias para tornar o governo menos inchado. O governo ele arrecada muito e gasta muito mal. Os poderes todos estão inchados e isso tem que ser resolvido. E o que sobrar dessa resolução, que é muito dinheiro, não precisa aumentar imposto, basta tornar o Estado mais viável, ganhando o que ganha, não precisa ganhar mais de impostos, mas gastando corretamente. Se fizer isso, que é o que dona de casa faz isso, se fizer isso, com certeza, todo brasileiro será assistido da forma que precisa ser assistido no meio de uma pandemia. Mas Datena corre o risco de aumentar a dívida pública. Que aumentem a dívida pública. Depois você corre atrás. Em época de guerra, de crise, diz a política social-democrata que o capital é aquele que tem dinheiro, tem que ajudar o povo. Como? Em forma de dar empregos para que o cara possa subsistir, para que a senhora possa pagar as contas da casa,
para que vocês possam ter mais dignidade com o seu trabalho. E, além disso, hoje é necessário o auxílio emergencial, mas não esse lamentável auxílio emergencial que está aí, um auxílio digno e honesto. É necessário o Bolsa Família, mas não do jeito que está aí, mas de uma maneira digna e honesta. Porque em tempos de crise não tem onde o pobre se escudar para tentar, a não ser emprego e auxílio, né, mas auxílio governamental, porque o governo deve isso ao povo brasileiro, que trabalha, às vezes, de uma forma escrava, só para manter o plano de saúde, botar comida dentro de casa, que trabalha em 2, 3, 4 empregos, às vezes até mais, para poder ter uma vida de subsistência, sobrevivência. Não pode mais o povo brasileiro acordar sobre o pesadelo do sobressalto, do dólar subindo toda hora, a comida subindo baseada no dólar, a gasolina subindo baseada no dólar, a sua vida inteira sendo baseada no dólar e, perante o dólar, a moeda brasileira, que é o dinheiro que você recebe, você não recebe em dólar. A moeda brasileira é a moeda mais desvalorizada que tem durante essa pandemia, não só em relação ao dólar, mas em relação à maioria das moedas fortes de todo o mundo. O ministro da Economia deu um show de incapacidade e o presidente da República, que também não governou até agora, poderia começar a governar mandando embora esse ministro da Economia. Mas, Datena, quem seria o nome? O nome seria alguém que o Bolsonaro deixasse atuar, como ele deixa o Paulo Guedes atuar. Os outros ministros ele mandou embora. Quem não rezava na cartilha dele, ele meteu um pé nos fundilhos dos caras, né? Mas o Paulo Guedes ele deixa fazer o que ele quer fazer. E é por isso que o Brasil está se afundando cada vez mais numa espiral inflacionária que já vem lá de fora, vem do mundo inteiro, né? Pela crise gerada no mundo inteiro. Nós também estamos sofrendo com isso, só que a administração econômica do Brasil torna a inflação pior ainda num país emergente e gera a chamada estagflação, onde o cara não tem dinheiro para comprar, onde tem alimento para vender, não tem desabastecimento, mas corre o risco do alimento apodrecer na prateleira, da gasolina ficar dentro da bomba, do óleo diesel ficar dentro da bomba e não ter dinheiro para consumir. Isso é um dos períodos econômicos mais terríveis e próximos do inferno, da fome, da falta de bem-estar e do descanso que o brasileiro nunca tem. Trabalha tanto que quando pensa em descansar não consegue descansar, porque sempre tem o dia seguinte. Não adianta ter um dia de folga, porque não tem nem dinheiro para passar a folga, botar gasolina no carro, dar uma chegadinha na praia, porque tem assaltantes que aumentaram em número e maldade por causa da desgraça que nós vivemos no Brasil. O sujeito vai para uma praia cercado por um bando de ratos, canalhas, violentos e crápulas, que também, com a ajuda do Congresso Nacional, arrebentaram com o pacote anticrimes que ali havia para impedir, principalmente, crimes de sangue, com o latrocínio, roubo seguido de morte e também, por consequência, penalizar quem é bandido num país que precisa de qualquer centavo. Qualquer centavo hoje é importante. Ontem um rapaz recolhendo dinheiro no semáforo tinha R$3,02. Ele disse até os centavos que ele tinha lá, 3 centavos, 5 centavos, sei lá, quanto ele tinha na mão. Mas até aquilo ele valorizava, porque aquilo era tudo que ele tinha recebido até então. Depois ganhou um aviãozinho sem asa, porque o brinquedo estava quebrado, mas era a única coisa que o cara tinha para dar para ele ali. Ele ficou feliz, a criança ficou feliz em receber um aviãozinho sem asa. Um aviãozinho sem asa significa mais ou menos o que o brasileiro se contenta, com a necessidade de acordar todo dia e não conseguir nem caminhar, quanto mais voar no seu sonho de ter uma vida decente e feliz. Não é só o Paulo Guedes culpado pela
inércia e incapacidade de fazer do povo brasileiro o povo feliz. Todos esses políticos velhas, figurinhas carimbadas, trouxeram o país até onde ele está hoje. Os maus, que foram ladrões, canalhas, vagabundos, alguns presos e agora anistiados para concorrer à eleição. Os bons, que sempre fizeram projetos, pensaram no povo, mas na hora de votar leis contra os canalhas que sentam do lado deles, votaram leis favoráveis para permitir que, mesmo ele não roubando, o cara da cadeira do lado roubasse. Que mesmo ele não sendo rato, que o rato se sentasse do lado da cadeira do lado por causa das leis frágeis que o nosso Congresso brasileiro sempre aprovou em favor de beneficiar os seus pares e na verdade, dificultar as coisas para o país, porque muitos desses pares são facínoras piores do que o crime organizado. Não adianta você ser bom. Você tem que fazer tudo para punir o mal, para que o mal não te engula, porque o mal engole a nossa classe política. O mal é maior na nossa classe política do que o bem, e o bem é afugentado, às vezes até amedrontado pelo mal. Então, enquanto você não expurgar o mal da nossa classe política, o lado do bem não vai vencer. Por isso que essa história de não entrar para a política, que tem muita gente ruim, ela é nefasta. Porque quando você não entra para a política e é bom cidadão, cujo intuito só é interesse público, é ajudar o povo, quando você não entra, já dizia Platão, se não entrares para a política, será governado principalmente pelos maus. Os bons têm que aparecer para dar o seu quinhão para o povo brasileiro, de ajuda ao povo brasileiro, e fazer mais ou menos uma limpeza geral, né, uma desinfecção no mecanismo do Estado brasileiro, no organismo infectado e quase que em septicemia, quase que com falência de órgãos, porque muito bandido está na política roubando o Estado brasileiro desde a origem desse país. Enquanto houver uma criança que no dia da criança diz que prefere a comida porque brinquedo não mata a fome, o Brasil precisa mudar, tem que mudar e vai mudar. Só depende de você. RB fechada com você.